Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Beleza, galera? Então a matéria de hoje é transporte de membrana, tá certo? Ou transporte membranar. Nós vamos buscar entender na aula de hoje como que substâncias são transportadas através da membrana. E a membrana ali é a membrana celular, beleza? A membrana da célula humana. E, ok, a disciplina é difícil definir, ou melhor, com certeza isso aqui é citologia, nós estamos falando da célula, né? Biologia celular. Mas transporte de membrana é pauta de muitas disciplinas da área da saúde, tá bom? Você vai precisar passar por isso aqui ao estudar sobre biologia molecular, ao estudar sobre fisiologia, farmacologia, patologia, imunologia, todas essas disciplinas aí básicas de cursos da área da saúde abordam esse conteúdo, ok? Então vamos lá, substâncias sendo transportadas através da membrana celular. Pessoal, antes da gente descobrir qual é o tipo de transporte de membrana, vamos definir e identificar o que está sendo transportado e por quê. O porquê é muito importante, né? O que está sendo transportado e qual é o motivo, e depois a gente fala dessas formas, dessas estratégias de transporte que a célula usa. Então dá uma olhada nessa tabela que eu vou jogar aí no quadro, galera. Essa tabela aí, ela foi tirada do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, está no capítulo 4, se eu não estou enganado. E essa tabela, ela ensina e nos mostra a concentração regional de substâncias e moléculas do nosso organismo. A concentração regional. E qual que é a separação de região dessa tabela? A primeira região é a região intracelular, e a segunda região é a região extracelular. Então, no momento em que essa tabela diz que nós temos maior concentração de sódio no meio extracelular, ela está falando que tem mais quantidade do íon sódio fora da célula do que dentro da célula. Do contrário, quando ela diz e nos dá um valor aí que nós temos maior quantidade do íon potássio no meio intracelular, ela está falando que tem maior quantidade, maior concentração desse íon lá dentro. Beleza? Não quer dizer que só tem esse íon lá dentro. Tem também lá fora, mas a maior quantidade, a concentração é maior dentro da célula. Para a gente entender e visualizar isso com clareza, vamos usar um desenho, tá certo? Dá uma olhada nisso aqui. A tabela nos diz que no meio extracelular, ou seja, no interstício celular, fora da célula, nós temos maiores concentrações de sódio, cálcio, bicarbonato, cloreto e glicose. Não é isso? 7 vezes mais glicose fora do que dentro da célula. Então, olha. E dentro da célula, galera, a gente tem maior quantidade de aminoácidos, de potássio, de magnésio, de fosfatos e de sulfatos. Nós temos também gorduras neutras e maior quantidade de colesterol dentro dessa célula. Então vamos anotar isso aqui. Se nós formos procurar uma imagem que tenta explicar isso que a tabela está nos falando, a gente vai encontrar uma imagem ou um desenho parecido com esse aqui. Tá certo? É claro que a tabela nos dá valores, mas o valor não é o mais importante. A nível de graduação, a gente conseguir identificar aonde cada uma dessas moléculas está mais concentrada, dentro ou fora da célula, já é muito bom, muito legal. Identificadas as substâncias, vamos passar para aquela segunda pergunta, né? Por que essas substâncias, esses elementos precisam transitar através da membrana celular? Por que e para quê? E o negócio é o seguinte, pessoal, esse valor que vocês veem nessa tabela, ele não existe por acaso, esse valor ele não é acidental. Tá bom? Esses valores precisam se manter nesse nível aí que a gente pode chamar de nível basal celular ou nível basal metabólico para que a célula funcione adequadamente.
Tá bom? Isso porque a função molecular ou a função da molécula está muito relacionada com a sua concentração, beleza? E cada uma dessas moléculas tem um papel importantíssimo no metabolismo celular, na vida da célula. Veja bem, não é difícil perceber isso. Olha a glicose. A glicose, por exemplo, ela está mais concentrada fora da célula. O que pode ser um pouco estranho, porque nós conhecemos a função, a famosa função da glicose dentro da célula, lá na mitocôndria, né? Fazendo aquele processo de respiração celular. A molécula de glicose entra na célula, se divide em duas moléculas de piruvato, então dá início, dá ignição àquele processo ali de respiração celular, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétron e coisa e tal, que gera ATP para criar energia para a nossa célula, para o nosso metabolismo. Então, por que ela está mais concentrada aqui fora? Tá vendo? Então, é necessário, a gente consegue ver o quanto que é importante ela estar aqui dentro. Ela vai precisar estar aqui dentro. Para isso, ela precisa passar daqui para lá. O sódio também, dentro do potencial de ação neuronal, ele é protagonista daquele momento do potencial de ação que se chama despolarização, que é o quê? Quando o sódio entra para a célula. Então, ele precisa sair daqui para lá. Então, a gente vai ver a necessidade aí, através da história da biologia, de todo esse trânsito molecular passando pela membrana celular. Beleza, galera? Então, por que isso tem que acontecer? Para manter o bom funcionamento da célula humana. Esse é o motivo. Essas moléculas têm que transitar, elas precisam estar em movimento, mantendo esses valores aqui e cumprindo suas funções dentro do metabolismo. Dito isso, galera, antes que a gente comece a falar de cada um, ou melhor, já falando de cada um desses transportes de membrana, a introdução é o seguinte: vamos conhecer um pouquinho dessa membrana. O que é essa membrana? A membrana celular é composta por uma bicamada lipídica, né, de fosfolipídios. E esses lipídios, galera, eles formam aqui uma estrutura lipossolúvel. Né, uma estrutura que é hidrofóbica, que não se relaciona com a água, tá certo? E por ele não se relacionar, não se misturar com a água, ele consegue dividir os meios. Você percebe que é por causa dessa propriedade que a água que está aqui, ela é diferente da água que está aqui, porque a água não consegue passar daqui para cá livremente, porque ela não se mistura a esse conteúdo que forma a membrana celular. Ok, entendendo essa propriedade, essa identidade da membrana gordurosa, né, a gente vai descobrir que todas as substâncias que são polares, são hidrossolúveis, elas vão ter grande dificuldade de fazer esse caminho, daqui para cá ou de cá para cá. Para isso, pessoal, dentro dessa membrana existem proteínas que transpassa e cria caminhos membranares para essas substâncias. Vamos deixar definido assim. Existem alguns elementos, que são elementos lipossolúveis, elementos gordurosos, que não precisam dessas proteínas que eu citei. Eles conseguem passar aqui através dos poros propriamente membranares e ganhar o outro lado da membrana, chegar até lá. Mas essas outras moléculas e substâncias que não têm caráter gorduroso e não se relacionam, não se misturam à gordura, elas precisam da ajuda dessas proteínas. Essas proteínas são canais que comportam e protegem substâncias hidrossolúveis durante o seu caminho, durante o seu percurso através dessas membranas. Beleza? E a gente tem aí proteínas de dois tipos. Nós temos proteínas que são chamadas proteínas canais e nós temos também proteínas que são chamadas de proteínas transportadoras. As proteínas canais, elas nada mais são do que tubulações livres que transportam a molécula passo a passo através da membrana. É um tubo.
beleza? Um tubo oco que fica aqui permanentemente na membrana. No momento em que uma substância se aproxima desse tubo, ela pode passar e percorrer livremente esse caminho de lado a lado. A proteína que é chamada proteína transportadora, ela faz conexão com a substância. A substância chega até ela livremente, se conecta à proteína e essa proteína ela muda a sua conformação morfológica e manda a substância para dentro ou para fora da célula. Eu vou representar essas duas proteínas aqui para vocês. Dá uma olhada. Beleza, canais iônicos, pessoal, eles são representados mais ou menos assim. Aqui a gente tem um canal oco, tá? Com fluxo aquoso constante que transporta água e outras moléculas. Então, a molécula chega aqui, se direciona para o canal e simplesmente transpassa-o até o outro lado. Ou vice-versa. O outro canal, ele é uma proteína transportadora, né? Ele, por transportar ou facilitar o transporte, que é isso que ela faz, a molécula vem, acessa o sítio receptivo e no momento em que a conexão é feita, essa proteína se altera de forma e aí a extremidade interna da proteína se abre e a extremidade externa se fecha. Então, a substância tem uma opção de caminho, que é para dentro da célula. O transporte através da membrana celular, tanto diretamente através da bicamada lipídica, quanto através das proteínas de transporte ou proteínas canais, elas acontecem de duas possibilidades de transporte, tá bom? Pode ser através de difusão ou através de transporte ativo, tá bom? São essas duas possibilidades aí de processos para que as moléculas vão de um lado para o outro. A diferença entre eles está muito relacionada com o gasto de energia, beleza? Ou o tipo de energia que é gasta para efetuar o transporte. Na difusão, galera, nós vemos um tipo de transporte que acontece de molécula a molécula, usando da energia cinética natural do movimento. A molécula não precisa nada além do próprio fluxo aquoso ou cinético para vir daqui para cá. Beleza? Ela vem daqui, se conecta, a molécula de proteína se altera e a substância entra ou sai, a substância se transporta. Difusão. O transporte ativo normalmente exige uma quantidade extra, adicional de energia para executar o transporte. Isso porque as substâncias elas são transitadas por vezes contra um gradiente de força, tá bom? Então elas são colocadas em lugares que naturalmente elas não estariam se dependesse somente do fluxo ou da força cinética. Então elas acessam as proteínas transportadoras, a essas proteínas transportadoras é acrescentada energia e então o transporte é realizado através de transporte ativo. Beleza? Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai falar somente do fenômeno ou do mecanismo de difusão. No próximo vídeo, que vai ser uma segunda parte desse, a gente vai falar e vamos conhecer todo o processo de transporte ativo. A difusão ela consegue ser separada em dois subtipos de processos, em dois subtipos de transporte, tá bom? Nós temos a difusão simples e a difusão facilitada, tá bom? E primeiro vamos entender o que é difundir, galera. Dentro do organismo ou do corpo humano, nós temos o tempo inteiro essas moléculas e substâncias que ocupam um determinado espaço, um determinado local, determinada região no nosso corpo. E essas substâncias elas estão em constante movimento e umas esbarram nas outras, tá bom? É isso que a física chama de calor. É o movimento ou a interação molecular gerando movimento ou perturbação molecular biológica dentro do meio organismo vivo, tá bom? Isso porque a molécula A entrou em movimento e ela bateu na molécula B e essa molécula B absorveu parte da energia cinética
que havia em A e agora as duas passam a estar em movimento e essa molécula B vai bater em outra molécula, essa A vai bater em outra e assim a gente mantém constantemente o sistema energizado em movimento. Isso é difusão, tá bom? Esse sistema em movimento. A difusão simples, galera, ela acontece quando uma substância em movimento transpassa a membrana por um de dois meios. Ou essa substância pode passar pela própria membrana, algo como se fosse poros aqui, que são aquelas substâncias que eu falei de um tamanho adequado, substâncias lipossolúveis, elas conseguem passar pela própria membrana, pelos fosfolipídios aqui, sem usar de nenhuma proteína, ou elas também conseguem fazer esse caminho aqui usando proteínas, né, com fluxo aquoso corrente livre para ganhar o outro lado da membrana celular. Isso é difusão simples. Então, a difusão simples é limitada por quê? Primeiro, pelo tamanho da substância ou do elemento, tá bom? Por exemplo, se essa substância tiver esse tamanho, ela consegue entrar nesse buraco aqui, consegue entrar nessa proteína. Mas se a substância tiver esse tamanho, ainda que ela esteja em movimento, no momento em que ela bater aqui, ela não vai conseguir passar por esse canal, porque ela é grande demais para o canal. A outra coisa que depende a difusão simples é da quantidade de substância. Vocês concordam que se eu tiver... Deixa eu apagar isso. E aí, espero que esteja gostando do vídeo. Passei aqui para te dizer uma coisa importante. Fazer cada um desses vídeos dá um trabalho danado, você pode acreditar, dá muito trabalho. É preciso elaborar a pauta do vídeo, confeccionar o roteiro, bolar uma didática, gravar, editar e divulgar todo o conteúdo. Eu faço isso sozinho. Existe uma coisa que você pode fazer que me ajuda muito aqui nesse canal, não te custa nada e significa muito pra mim. É só você se inscrever aqui embaixo e dar um joinha no vídeo, só isso, é muito importante. Se quiser continuar ajudando, é só você deixar um comentário aqui embaixo me dizendo a sua opinião, falando qualquer coisa, interagindo comigo e me seguir no Instagram. Eu tenho uma rede lá super ativa, eu movimento todos os dias, todas as semanas. Me segue lá, não deixe de me seguir. Fazendo todas essas coisas, você me ajuda muito e eu vou ser muito grata a você. Obrigado. Concordam que se eu tiver muita dessa substância aqui, elas vão estar em interação, como eu descrevi anteriormente, uma batendo nas outras, e eventualmente uma vai vir para cá e vai passar pela proteína, outra vai se esbarrar com uma outra e vai passar pela proteína, outra vai esbarrar numa outra e vai passar pela proteína. Quanto mais molécula tem, mais molécula uma esbarrando na outra, eventualmente uma vai vir parar na boca dessa proteína e ela vai seguir o fluxo que corre aqui naturalmente, usando somente da sua energia de movimento para ganhar o outro lado. A difusão facilitada, pessoal, precisa da interação entre substância, entre elemento, entre íon, entre qualquer coisa que precisa ser transportada e uma proteína transportadora. Tá bom? Então a substância precisa interagir com a proteína e a substância chega até essa proteína e ela vai para fazer essa interação por causa da sua energia, por causa do seu calor, por causa de toda aquela situação que nós já descrevemos antes. E no momento em que ela chega a essa proteína, ela interage, ela muda a proteína e ela consegue ganhar facilidade, por isso se chama difusão facilitada, ganha facilidade para executar aí o vai e vem de um lado para o outro, para executar o transporte. Beleza, galera? Então, não se esqueçam disso. Difusão simples está relacionada com poros membranares, beleza? Que é aqui entre essas moléculas de fosfolipídios. E está relacionada também com proteínas canais. Lembra que eu falei daqueles dois tipos de proteínas? Proteínas canais e proteínas transportadoras. Difusão simples. Transporte de substâncias lipossolúveis através da própria membrana lipofosfolipídica ou então através de proteínas canais. E a difusão facilitada? Usando da interação com proteínas transportadoras. Pode ser? Falando agora somente do transporte através da bicamada lipídica aqui, um dos fatores mais importantes para se observar quando a gente considera esse transporte direto aqui através dos fosfolipídios é
o nível de lipossolubilidade da substância ou do elemento. Tá bom? Quanto maior for o nível de solubilidade lipídica da substância, maior vai ser a velocidade de transporte através da própria membrana, sem usar de qualquer canais. Por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e o álcool, eles têm níveis altos de lipossolubilidade. Isso faz com que o transporte direto deles, através da própria membrana, não só seja possível, como seja eficiente e muito rápido, tá bom? Isso porque eles são lipossolúveis e principalmente têm um nível alto de lipossolubilidade. O oxigênio, por exemplo, o nível dele é tão alto que ele passa pela membrana lipoproteica, não, fosfolipídica, como se nem existisse membrana, como se nem existisse barreira aqui. Agora, falando somente dos canais proteicos, galera, a eficácia deles é grande demais, a velocidade do transporte é imensa, mas isso é claro só para substâncias hidrossolúveis, né? Mas a eficácia é tão grande, galera, que o livro ali do Guyton deu um dado muito interessante. A quantidade de água que é transportada através das membranas das hemácias em 1 segundo, transportada para dentro ou para fora da hemácia, que é transportada em 1 segundo, é 100 vezes o volume total da hemácia. Tá bom? Isso aqui é muito rápido, isso porque o canal ele é corrente, é um fluxo de água livre que não conta com barreira nenhuma. Um outro elemento que pode talvez dificultar ou desacelerar esse transporte aqui, que é muito rápido, é o tamanho da molécula da substância. Veja bem, a ureia ela é 20%, só 20% maior do que a molécula de água, mas essa pequena porcentagem aí diminui a velocidade do transporte da ureia através desses mesmos canais em 1000 vezes quando comparado às moléculas de água. Então percebe que um pequeno aumento no tamanho da molécula já diminui bastante a velocidade de transporte. Essas proteínas transportadoras elas costumam ser identificadas por duas características muito importantes. A primeira delas é que elas têm permeabilidades seletivas a certos íons, elas são seletivas ao transportar. E a segunda é que elas podem ser abertas ou fechadas por certas comportas que são dependentes de voltagem ou são dependentes de ligantes, ok? Nós vamos falar agora dessas duas características. Então vamos lá. A primeira delas é que elas são seletivas, né? E vamos falar um pouco dessa seletividade. Como que isso acontece? Bom, a primeira coisa que a gente pode mencionar, como já foi comentado aqui atrás, é o tamanho da molécula. Né? O tamanho da molécula, por exemplo, o canal transportador de potássio, ele transporta 1000 vezes mais o íon potássio do que o íon sódio. Isso mostra como que o canal e a proteína ela é seletiva ao íon potássio, certo? Mas a gente tem um problema porque o íon potássio ele é maior do que o íon sódio. Então, teoricamente, se nós pensarmos somente no tamanho, o íon sódio deveria passar muito mais pelo canal de potássio do que o próprio potássio, já que o sódio é menor do que o potássio molecularmente falando. Vocês concordam? Então, essa dúvida ela foi mais ou menos esclarecida quando cientistas conseguiram fazer uma cristalografia de raio-x em um canal de potássio de uma bactéria. Beleza? E eles descobriram que dentro desse canal de potássio existe um filtro. E esse filtro está relacionado com algumas substâncias, se eu não me engano é um ácido, eu vou colocar o nome do ácido aqui embaixo, eu me esqueci. E o ácido ele consegue se relacionar ao íon potássio hidratado. E uma vez que essa relação acontece, o íon potássio ele entra. Só que esse filtro ele acontece como se fosse ganchos. Tá bom? Ganchos dentro desse canal ali com esses ácidos que fazem essa interação. E o tamanho do íon potássio ele é perfeito para quando a molécula entra no canal, a molécula consegue alcançar esses ácidos e essas substâncias que fazem a interação e mandam o íon para dentro. Já que o sódio ele é menor, uma vez que ele passa pelo canal, ele não consegue alcançar esse filtro
e, portanto, a interação não acontece e não deixa o íon passar. A explicação é mais ou menos essa. Então, o que vocês precisam saber? Que existe um filtro que naturalmente seleciona a passagem do íon adequado para aquele canal. O canal transportador de sódio, ele tem carga negativa aqui, ó, na parede interna do canal, e isso é muito bom. Principalmente para o íon sódio, já que o íon sódio é um cátion, né? Ou seja, é um íon carregado positivamente. Então, já que tem essa carga negativa no interior do canal, na hora que a molécula de sódio está passando aqui pela borda do canal, o que ele faz? Ele é atraído para o interior do canal, por causa dessa carga negativa. Negativo e positivo se atraem. Então ele é sugado para dentro do canal, então ele é transportado. Então essas são estratégias aí usadas por Deus ou pela biologia, por quem quer que seja, para gerar essa seletividade no transporte dos íons em seus respectivos canais transportadores.